Nós acabamos de ver aqui uma encenação. E em muitos lares tem acontecido isso. Em muitos lares. Por dentro, aliás, na frente das pessoas, dentro da igreja, um casal lindo, maravilhoso. Um casal onde a gente olha e se espelha. Fala, não, nossa, que casal top, eu quero ser como eles. Mas quando a gente para observar o interior dessa pessoa, é um pão bolorento, cheio de mofo, todo estragado. Sabe, eu acredito que muitos já viram um pão tão lindo por fora, tão saboroso, porque a gente tem aquele costume de dizer que nós comemos as coisas com os olhos. E o pão é tão lindo, mas ao você pegar aquele pão, ao cortar uma fatia daquele pão, você vê que aquele pão, ele está todo estragado. Ele não serve para você, ele não serve para o seu próximo. E é assim, muitas vezes nos casamentos. A gente quer aconselhar, a gente quer ajudar o de fora, mas a gente não consegue ver o que se passa dentro do nosso casamento, nas nossas vidas, aonde temos falhado, aonde temos errado. A gente não consegue enxergar. É muito mais fácil a gente jogar a culpa um ao outro do que a gente ver o mofo que está dentro da gente. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Lá em Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Nessa passagem de Amós, ele está muito claro, né? Que não podem dois andarem juntos se não estiverem em acordo. Não tem como duas pessoas andarem junto, terem o mesmo propósito, se elas não estiverem de acordo. Por isso é muito importante nós termos o tempo de namoro, o noivado, para que ambos conheçam um ao outro, para que decidam chegarem até o altar, que é o tão desejado e sonhado. Por isso a época do namoro, por isso a época do noivado, para que a gente possa conhecer um ao outro, para que a gente possa ver os defeitos, os erros, para que a gente possa ver as qualidades também, e que as qualidades possam sobressair. No início do namoro, geralmente é a melhor fase do casal, porque eles estão se conhecendo, é tudo um mar de rosas, tudo muito bom, tudo lindo. E então, com o passar do tempo, eles começam a se conhecerem melhor e decidem se noivar. E no noivado também é muito bom no início. Só que eles começam, ao passar do tempo, se conhecendo cada vez mais ali no noivado, a ver algumas coisas que não tá muito legal. Aí acende a primeira luz de alerta. Não, peraí, isso aqui não me agradou, isso aqui não tá legal. Sentam, conversam, resolvem e não, vamos continuar. E continuam. Aí mais para frente acende a segunda luz de alerta. Porém, não dão muita importância para essa segunda luz acesa. Decidem passar por cima, como se não tivesse acontecido nada.
Ah, isso aí foi uma bobeira, né? Logo vai passar, não vai dar em nada. Acham que aquilo não tem importância. E decidem continuarem juntos até o altar. E no início do casamento, é um mar de rosas, é uma maravilha, né? É um avivamento dentro de casa que, ô glória, né? No início do casamento. Tudo é maravilhoso. É amor para lá, amor para cá. É muitos elogios na frente das pessoas. É muitas trocas de carinho na frente das pessoas. Tudo querem fazer juntos. A mulher vai ao supermercado, chama o marido vai para o futebol, chama a esposa. Não, vamos lá ver eu fazer, né, jogar, fazer um gol, vou fazer em homenagem a você. É tudo maravilhoso no início do casamento. Só que chega o tempo onde aquele alerta que acendeu lá atrás, no noivado, onde não foi solucionado, acende novamente. E vira um desafio para aquele casal, que não quis resolver lá no noivado, e agora no casamento é um problema. Eles não conseguem sentar para conversar, eles não conseguem se entender, porque lá atrás ficou algo mal resolvido. Eles começam a apontar o defeito um do outro, começam a apontar os erros. Aquilo que antes era bom já não é mais bom. Aquilo que ele fazia de bom, ou ela fazia de bom, já não é mais legal. Já não me agrada mais. Já não me satisfaz. Já não me traz alegria mais dentro do meu casamento. Eu já não sou mais feliz ali dentro. E chegam a uma conclusão, que a melhor solução para tudo aquilo é a separação. É cada um ir para o seu lado, é cada um ir viver a sua vida da maneira que bem quer. Aquele casal que no início se amava tanto, tinham vários sonhos, vários projetos juntos, agora passam a querer a distância um do outro. Passam a querer a não olhar mais um para a cara do outro. Como se isso fosse ser a solução de tudo. Não conversar, não olhar um para a cara do outro, não dormir mais na mesma cama. Você dorme na cama, eu vou para o sofá. Mas eu te digo com toda certeza que essa não é a melhor solução para o seu casamento, se separar. A separação não é a solução para o seu problema. A separação não é a solução para as desavenças que vocês têm tido. A separação não é e nunca será a solução para um casamento. Talvez a sua história seja como a minha. Como foi a minha história? Eu conheci o Wolfer na cidade onde eu morava. Eu estava grávida de um ex-namorado. Estava só. Dentro de casa, meu pai não olhava para minha cara, meu pai não conversava mais comigo. E eu até entendo ele. Porque minha irmã estava em casa também, mãe solteira. Minha sobrinha tinha 9 meses. E aí aparece outra filha grávida dentro de casa. Mãe solteira. Foi muito, muito difícil para mim. Foi onde eu conheci o Wolfer. Nós éramos amigos. E ele me deu muito apoio, ele me ajudou, ele me incentivou. Filhos são bênçãos, era o que ele falava para mim. Porque quando eu o conheci, ele já tinha 2 filhos. E ele sempre falava para mim, não, filhos são bênçãos, o que você precisar, eu estou aqui. Como amigo, ele me deu o apoio que eu precisava. Ele me apoiou.
Ele não acolheu somente a mim, ele acolheu o meu filho junto. Um filho que ele não tinha obrigação de cuidar. Um filho que ele não tinha obrigação de ser pai. Um filho que ele não tinha obrigação de educar. Mas ele olhou para aquela situação e falou: não quero saber se não é meu ou se deixa de ser. Eu sei que o amor que eu tenho por ele é de filho. E nós passamos muitas turbulências no nosso casamento. Não foi fácil. Eu morava numa cidade muito pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E cidade pequena, para quem veio de cidade pequena sabe que é um falatório. Uma coisinha que acontece vira aquela coisa grande. Eu fiquei mal falada na cidade, né? Entre aspas. Fiquei como querendo dar o golpe da barriga. Eu falei, onde já se viu, né? Querer dar o golpe da barriga, quem é que quer, né? Carregar um filho assim. Mas meu filho, ele é bênção na minha vida hoje. O meu marido é bênção na minha vida. E quando a gente se conheceu, né? Como eu falei, nós éramos amigos. E conforme o Wolfer foi me dando esse apoio de homem que eu precisava na minha vida, para mim e para o meu filho, eu fui me interessando por ele. E ele fala que desde o início, né, ele já estava interessado. Então eu falo, então você deu o golpe, né? Porque você, não, eu vou te ajudar e que não sei o que, essa criança vai ser minha também. Ou seja, ele já estava, né, dando o golpe, ele já estava planejando tudo. E eu me apaixonei assim por ele, né, pela forma que ele me tratava, pela forma que ele tratava o meu filho como dele, né? E na verdade, né? E nós decidimos, né? Começamos a namorar. Ele, não, vamos namorar. Gente, mas aconteceu tudo muito rápido entre eu e o Wolfer. Em menos de um mês de namoro, em menos de um mês. Ele, não, eu vou lá na sua casa pedir pro teu pai, você em casamento. Eu, tá bom. Mas sabe quando você fala assim, aquele, tá bom, mas não acreditando? Porque pra mim, ele ia pedir, né, pro meu pai, eu em namoro ainda, não era em casamento. E ele chegou lá, pediu pro meu pai, né, em casamento. Meu pai falou, não, ok, né, libero, mas você sabe da situação dela. Então, o que acontece? Toda essa situação que eu tô contando pra vocês. Eu casei, não porque eu amava o Wolfer. Eu casei porque eu gostava dele. Eu gostava da companhia dele. Eu gostava da segurança que ele me dava como homem. E eu gostava da forma que ele tratava o meu filho na minha barriga ainda. Por isso que eu falo, a sua história pode ser como a minha. Ter engravidado dentro de casa, ter conhecido uma pessoa, a pessoa te assumiu seu filho. Ou não. Ou a sua história pode ser como a história que seria o certo. Se conhecerem, namorar, noivar e casar. Mas eu acredito que na verdade não existe o certo ou o errado. Mas existe o propósito de Deus. A direção de Deus. Então nós decidimos juntar as escovas e fomos morar juntos, né? E nesse período que nós moramos juntos, nós passamos por muitas turbulências. Nosso casamento teve vários altos e baixos. Eu confesso que antes de conhecer a Jesus, teve muitos baixos do que altos. Porque eu não amava meu esposo o suficiente para casar. Eu não conhecia ele o suficiente, eu não tive tempo de conhecê-lo o suficiente. E ele também não teve tempo de me conhecer o suficiente. Mas eu vi toda aquela situação que eu estava, eu falei, não, a solução é casar, né? Vou sair, vou resolver. Mal eu sabia no problema que eu estava entrando.
Mas antes, né? Mas lá na frente, Jesus nos resgatou. Então, nós viemos de famílias diferentes, nós viemos de lares diferentes, nós tivemos educação diferentes. Nós somos totalmente diferentes um do outro, né? Glória a Deus por isso, porque se fosse igual, misericórdia. E chegou um tempo onde nós estávamos já há 5 anos morando juntos, e eu quis me separar, devido a tantas situações que nós passamos, a tantos problemas, a tantos desafios. Nós não tínhamos pessoas para nos aconselhar, nós não tínhamos a quem recorrer para pedir ajuda, para nos ajudar, para nos direcionar. E eu queria, porque queria a separação. E nós chegamos nos meus pais para conversar. E meu pai, eu tenho certeza que aquela hora foi o Senhor quem usou a vida dele, porque meu pai, ele ainda não serve ao Senhor, mas eu creio que em breve, está muito em breve. E ele pegou e falou: não, eu não aceito a separação de vocês. Todo casamento tem seus altos e baixos, todo casamento tem seus desafios, todo casal uma hora não vão se entender. Mas vocês precisam sentar e conversar. Ou seja, nós precisávamos sentar, dialogar, conversar, colocar alguns pingos nos is que estavam sem. E meu pai, com muita sabedoria, ele falou aquilo para mim e para o Wolfer. E ele não nos deixou separar. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Por Deus ter usado meu pai naquele momento para poder nos direcionar, para poder nos dar um norte. Mesmo ele sem saber, ele estava nos dando um norte. Porque se não fosse meu pai ter falado isso para nós, hoje eu não estaria aqui. O Wolfer daqui a pouco vai estar aqui também, ele não estaria aqui falando para vocês sobre casamento, sobre as fases do casamento, sobre tudo que acontece num casamento. E eu quero te dizer que independente se a sua história é como a minha ou não, que a separação, ela nunca será a solução para o que você tem enfrentado. Ela nunca será a solução. Em hipótese alguma, independente. Ai, Arielle, mas você não sabe o que eu passo no meu casamento, você não sabe o que eu passo na minha casa. A separação, o divórcio, não é a solução para o seu casamento. As nossas diferenças, a minha diferença e a diferença do Wolfer, nos fizeram inimigos por muito tempo dentro do casamento, dentro do nosso relacionamento. Nos distanciaram, nós ferimos um ao outro com palavras. Não chegamos ao ponto de agressão, porque alguns casais chegam, mas eram palavras. Eu preferia muitas vezes ter levado um tapa do Wolfer do que ouvir o que ele me falava. E eu tenho certeza que ele também preferia, às vezes, que eu desse um tapa, reagisse de alguma outra forma do que falar o que eu falava para ele antes. Mas chegou o tempo que passamos a entender, eu e o Wolfer passamos a entender, que as nossas diferenças não nos faziam inimigos, elas nos completavam. E se eu e o Wolfer fôssemos iguais, misericórdia, porque eu sou uma pessoa, gente, às vezes muito difícil de lidar. Não parece, né? Esse rostinho bonitinho assim, brincadeiras à parte, mas eu sou uma pessoa difícil de lidar. Mas eu estou em construção. O meu casamento está em construção. A minha família está em construção. Nós precisamos aprender como casal que teremos que estar prontos para conversas difíceis. E as conversas difíceis, elas são necessárias dentro de um relacionamento.
Porque as conversas difíceis, elas vão trazer cura. As conversas difíceis, elas vão alinhar muitas coisas dentro do relacionamento. Mas entenda que são conversas e não brigas. São conversas e não gritos. Em Gênesis capítulo 1, lá vai falar sobre a criação do mundo, onde Deus usava as palavras, onde Deus falava e as coisas aconteciam. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos aqui que Deus usou as palavras para criar todas as coisas. Se nós pegarmos para ler Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que através das palavras, Deus falava e as coisas aconteciam. Então nós temos que entender que a palavra, ela tem muito poder. A palavra, ela tem poder para dar vida e a palavra tem poder para dar morte. As palavras são alimentos dentro do nosso relacionamento. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Elas vão alimentar o nosso relacionamento. As nossas palavras, elas nunca serão neutras. Elas dão destinos. Elas dão direção. Precisamos dizer sim o que pensamos e sentimos dentro do nosso relacionamento. Nós precisamos falar para o nosso cônjuge aquilo que nós sentimos, aquilo que está acontecendo. No namoro, no noivado, também há necessidade de se falar. Mas nós temos que saber usar as palavras. Temos que saber como falar. Não é falar de qualquer jeito, não é falar o que eu penso, o que eu acho. É usar as palavras certas. Porque tem muitas pessoas que falam, eu falo mesmo desse jeito, porque meu jeito é assim, eu sou sincero, eu não escondo. Mas não é assim. A sinceridade, muitas vezes, ela dá lugar à pessoa mal educada, a pessoa grossa, estúpida. A sinceridade nem sempre vai ser legal você expor tudo aquilo. Saiba usar as palavras certas. E dentro de um relacionamento nós precisamos ter comunicação, muita comunicação. Porque a comunicação, ela é o oxigênio de um casamento. A comunicação, ela é o oxigênio de uma relação. Nenhuma relação dá certo se não tiver conversas, se não tiver diálogo, porque isso vai ser o oxigênio daquele relacionamento. Então nós temos que ter o hábito do namoro ao casamento, de conversar, de falar. Nós temos que oxigenar o nosso namoro, o nosso noivado e o nosso casamento. Muitas pessoas querem só falar. Tem aquelas pessoas que querem falar, fala, até os cotovelos. Na hora de ouvir, ela não sabe. Ela fala ali e já quer sair, não quer ouvir o que o outro tem para dizer. Ela só quer jogar para fora. Mas ela não quer ouvir. E tem aquelas pessoas que só ouvem e não fala nada. E nenhuma dessas duas pessoas é bom. Nós precisamos tanto falar quanto ouvir. Quem só fala e não ouve, morre. E quem só ouve e não fala, morre. É por isso que o Senhor nos deu uma boca e 2 ouvidos, para que a gente possa falar menos e ouvir mais, para que a gente possa aprender a falar com as pessoas menos e ouvir muito mais do que aquela pessoa tem para poder nos falar,
do que o nosso cônjuge tem para poder nos falar. Precisamos falar com amor e ouvir com mais atenção. Hoje em dia, temos uma ferramenta que está matando muitos casamentos, que está abalando os casamentos. Alguém sabe me dizer qual é essa ferramenta? Ela é tão pequena, mas tem sido a destruição de muitos lares, tem sido a destruição de muitas famílias. Alguém sabe me dizer o que é essa ferramenta? Exatamente. Isso aqui, ó, o celular. Uma ferramenta tão pequena, que era para a gente usar para ser o nosso bem, mas tem destruído muitos lares. Tem destruído muitas famílias. E tem destruído muitos casamentos. Quantos casais têm se distanciado dentro das suas casas por conta do celular? Prefere ficar horas aqui. É TikTok, é Instagram, é Facebook. Tantas outras coisas que tem. Mas não quer ouvir um minuto que seja a esposa ou o marido. Tem o tempo todo para um celular, mas não tem um tempo de qualidade para sua esposa ou para o seu marido. Nós somos muito bons nisso aqui, ó. Nós somos muito bons no celular. Muito, mas muito bom. A gente sabe mexer em tantas coisas no celular, fazer tantas coisas num celular. E somos péssimos dentro da nossa casa. Somos péssimos dentro do nosso lar. Somos péssimos dentro do nosso relacionamento. Nós temos que aprender a valorizar a pessoa que nós escolhemos para viver uma vida. A família, ela é um projeto que Deus constituiu para dar certo. Em nenhum momento, se a gente pegar a Bíblia para ler, a gente vai ver Deus falando da família que não foi para dar certo. Pelo contrário, foi algo que Ele constituiu para dar certo. Ele acreditou e depositou toda a confiança dele na família. Porque Ele sabe que a família, ela é o início de tudo. Deus, Ele constrói uma história através da nossa perseverança. Que você seja firme e constante na construção da sua família. Não desista. O desafio que você enfrenta hoje tem solução. Os problemas que você enfrenta hoje têm solução. Não desista da sua família, não desista do teu casamento. E cada um de nós temos um papel muito importante dentro do casamento. Tanto o homem quanto a mulher. E eu quero falar um pouquinho, bem breve, sobre os deveres do homem e da mulher e o dever de ambos. Do homem, os deveres do homem é ser o provedor da casa, é prover. É proteger. Proteger sua esposa, proteger os seus filhos, proteger a sua família. E liderar. O homem é quem lidera a casa, o homem é quem direciona, o homem é quem aponta ao norte. E os deveres das mulheres é priorizar o lar. A mulher, ela pode sim sair para trabalhar, não há problema algum nisso. Mas ela tem que cuidar do teu lar. Ela tem que cuidar da tua casa. Ela tem que cuidar dos filhos. Não é só a obrigação da mulher, mas é um dos deveres. É da mulher priorizar o seu lar. Outros deveres da mulher também é edificar o seu lar, é saber direcionar os seus filhos. A mulher, ela é auxiliadora, aquela que anda junto. A mulher, ela não foi feita da cabeça para não se sentir maioral, e ela não foi feita dos pés para se sentir pisada, mas ela foi feita da costela, justamente para andar lado a lado. O casal foi feito para andar lado a lado. E um dos deveres da mulher também é ser uma mulher de oração.
A mulher que intercede pela tua casa, a mulher que intercede pelo teu casamento, a mulher que intercede pela tua família, que intercede pelos teus filhos. E o dever de ambos é perdoar. Casais que duram muitos anos juntos, que comemoram tantos e tantos anos casados, que nós vemos, né, se concretizar na vida daqueles velhinhos que comemoraram 50. Eu ouvi dizer, né, no encontro de casais recentemente que nós tivemos, teve pessoas que viram ali os avós completarem 70 anos de casado. Eu falei, gente, é uma vida inteira, né? E nós vamos se concretizar nesses casais que completaram 50, 70 anos juntos, né? A fala que nós geralmente falamos nas cerimônias: até que a morte os separe. 50 anos de casado, 70 anos, até que a morte os separe. Você pode ter certeza que esse casal, eles aprenderam a perdoar diariamente um ao outro. Você pode ter certeza que eles aprenderam a ouvir um ao outro. Eles aprenderam a entender um ao outro. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu acho essa palavra muito forte quando a gente se fala de família. Para mim, essa palavra, por um tempo, foi um tapa na minha cara. Um tapa. Porque eu queria cuidar muito mais dos outros de fora do que os dos de dentro da minha casa. Por muito tempo, antes de conhecer ao Senhor, eu fui muito boa para os outros, mas dentro da minha casa, eu era aquela mulher rixosa, aquela mulher torneira, sabe? Que fica pique, 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 pingando o tempo todo. Essa palavra, ela fala, né, que se nós não cuidarmos dos nossos, da nossa própria casa, nós somos piores do que o descrente. Ou seja, nós somos piores do que aqueles que não conhecem a Cristo. Piores do que aqueles que não servem. Se nós não cuidarmos dos da nossa casa primeiramente. E quem são, Arielle, então esses da minha casa, que a palavra diz? Quando eu me caso, os da minha casa sou eu e meu esposo. Aí, a partir do momento que nós temos filhos, os da minha casa sou eu, meu esposo e os meus filhos. Aí, os meus pais, os nossos pais passam a ser parentes. Que os da minha casa sou eu, meu esposo e meus filhos. E nós precisamos aprender isso, porque tantos relacionamentos às vezes também não têm dado certo. Porque o marido ou a esposa prioriza o pai, a mãe. Gente, eu não estou falando que você não tem que honrar. Honrar é diferente. Mas a sua família é o teu esposo e os teus filhos. Não há sucesso na sua vida. Não há sucesso na vida se a sua casa fracassar. Você pode ganhar muitos dinheiros, você pode ser o melhor aonde você trabalha. Mas se a sua família não for a sua prioridade, se a sua família não for a sua base, você fracassou. Você é um fracasso, não adianta a gente ser muito bom no trabalho, não adianta a gente ser muito bom em qualquer outro lugar e dentro da nossa casa não. Porque a gente vai ser um fracasso. Sua família foi o primeiro ministério que o Senhor confiou e entregou nas suas mãos. Vocês que são namorados, que estão noivos,
quando vocês decidirem chegar, né, até o altar e dizer o tão sonhado sim, né? Casamos, vamos ser felizes para sempre. Lembre-se, você casou para fazer a sua esposa feliz. E esposa, lembre-se, você casou para fazer o seu esposo feliz. Eu não me casei para ser feliz, eu casei para fazer o meu esposo feliz. Eu me casei para fazer o Wolfer feliz. E a sua família é o primeiro ministério que o Senhor entrega nas tuas mãos. E confia nas tuas mãos. Se você fracassar na sua família, você não será bom em mais nada. Em mais nada. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu cônjuge nesse momento. Que você fechasse os seus olhos agora. E eu gostaria que você meditasse um pouco. Eu gostaria que você refletisse nesse momento juntamente comigo. Eu estou andando em acordo com o meu cônjuge. Nós temos andado em acordo. As palavras que eu falo no meu relacionamento têm sido nutritivas. Têm sido palavras que trazem direção, têm sido palavras que nutrem o meu relacionamento. Eu tenho tratado o meu cônjuge como ele merece e como eu gostaria de ser tratada. O que você é e como é com o seu cônjuge na sua casa não para aí. Vai muito além do que vocês imaginam. Vai muito além do que você imagina. Há uma geração, escute bem, há uma geração olhando para vocês. Há uma geração olhando para nós. Eles serão os reflexos daquilo que nós temos sido dentro de casa, dentro do nosso relacionamento. Aleluia, Senhor. Quando nós falamos de família, nós temos que ter em mente que as famílias do futuro estão sendo construídas nas famílias do agora. A nossa geração está refletindo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, seja bom ou seja ruim. E nós temos que, no hoje, no agora, tirar as arestas, tirar aquilo que nos leva para um caminho diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos preparar uma geração. Toda mudança de cultura, de comportamento, de escolha, passa pelo âmbito familiar. Mas quando não existe posicionamento da família no hoje, toda uma geração do futuro é comprometida e está fadada à destruição. Nós temos visto, e hoje em dia não é segredo, basta ligarmos o noticiário ou darmos um Google, nós vamos encontrar casos onde filhos mataram os pais, onde pais mataram os filhos. Quando nós lemos lá em Josué, no capítulo 24, nos versículos 14 e 15, a declaração que nós lemos ali diz que nós temos que tomar uma posição. Diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados. Em algumas versões vai dizer os vossos pais, do outro lado do rio e no Egito. E servi de coração ao Senhor. No 15 vai dizer: porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora
a quem quereis servir? Se as divindades a quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. E a declaração que muitos nós fazemos, acredito que talvez todos aqui já tenham dito em algum culto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós declaramos isso nos cultos, mas nós não lemos o contexto, onde diz que nós temos que deixar para trás aquilo que nós aprendemos com os nossos pais muitas vezes. Meu pai não foi um exemplo de homem, de marido. Na minha família se instalou uma maldição de separação. E ela precisou ser quebrada na minha geração. É até triste o que eu vou falar aqui, irmãos. Vai fazer 3 meses agora, na próxima semana, que meu pai faleceu. E talvez o que eu vou dizer aqui pode até escandalizar alguns, mas eu não posso mentir. Eu não consegui chorar no velório do meu pai. Mesmo sabendo que ali estava meu pai morto, era como se fosse um estranho para mim. Eu senti mais dor na minha alma, no meu coração, depois de enterrar o meu pai e sentar com a minha irmã, que não foi no enterro dele. Porque ele não foi um exemplo de pai. Mas eu decidi fazer diferente para os meus filhos. O que você viveu, o que você sofreu na sua casa, com a sua família, você não precisa transmitir isso para as próximas gerações. Você não precisa fazer o mesmo mal que fizeram contigo. Você pode fazer diferente. No texto que nós vemos claramente que precisamos tomar uma decisão urgente. Essa decisão tem que ser tomada agora nessa geração, pois pode comprometer não apenas nossa geração, mas as que virão após nós. Deus é um Deus geracional, que visita a geração dos pais, dos filhos, dos filhos dos filhos, e assim por diante para todos sempre. Mas não apenas isso, Ele é um Deus zeloso que nos ensina como devemos proceder para que a nossa família caminhe debaixo das bênçãos. Em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 ao 7, Deuteronômio 6, do versículo 5 ao 7, diz assim: Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nessa passagem nós vemos claramente Deus entregando para os pais a responsabilidade geracional de instruir e direcionar os filhos. Eu acho lindo quando nós lemos na palavra de Deus, quando Deus se manifesta aos filhos dizendo: eu sou o Deus do teu pai. Quem é pai e mãe aqui? Se Deus se manifestasse hoje para o teu filho e dissesse: eu sou o Deus do teu pai, ele reconheceria a qual Deus você serve? Quando a palavra nos diz que devemos falar sobre os mandamentos e estatutos de Deus, ao sentar, quando caminhar, deitar e levantar, Deus está nos dizendo que devemos ser intencionais em gerar instrução acerca do reino de Deus em nossos filhos. Pais, nós precisamos ser intencionais em tudo na vida dos nossos filhos. Eles precisam enxergar Deus nas nossas vidas. Eles precisam aprender conosco a amar o Deus que nós amamos.
nós precisamos ser coerentes ao que nós pedimos aos nossos filhos. Escute isso: ninguém respeita quem não tem credibilidade. Nossos filhos, eles não buscam em nós perfeição, eles buscam coerência. Como você pode dizer para o seu filho: não grite com sua namorada? Ele vai olhar para você: mas você bate na minha mãe? Quem é você para falar comigo? Coerência. Não exija aquilo que você não faz. Não obrigue o seu filho a fazer aquilo que ele não vê você fazendo. Saiba que eles enxergam tudo, mesmo do menorzinho ao maior. O seu filho te conhece. Eu acho isso tão engraçado, assim, pensando dessa forma. Há uns 2 anos atrás, no Dia dos Pais, o pessoal da célula, até do Jonas, né, o Antônio Vitor na célula, aí teve uma programação aqui na igreja. E aí convidaram os pais, aí eu vim, né? Vou lá. E chegou na hora, ele falou assim: agora nós vamos fazer uma brincadeira entre os pais e os filhos. Você vai escrever aí no papel, pai, as coisas que você gosta de fazer. 5 coisas que você mais gosta de fazer. Tá bom, escrevi. Agora o filho vai escrever o que ele acha que o pai gosta de fazer. E por incrível que pareça, o meu filho acertou todas. Mas sabe qual que é o meu medo? Eu não acertaria todas dele. Não acertaria. Os nossos filhos nos conhecem. E nós? Será que nós conhecemos nossos filhos? Você já parou para se perguntar qual que é a comida preferida do seu filho? Qual que é o jogo que ele mais gosta de jogar? Qual que é a matéria na escola que ele mais gosta de estudar? Qual que ele tem mais dificuldade? A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 22, ensina a criança no caminho, no versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Seus filhos só sentirão segurança em seguir o mesmo caminho que você segue, se eles estiverem nesse caminho. A palavra vai dizer que é para ensinar no caminho, mas tem muito pai que só está direcionando. Ô filho, você tem que ir na célula. Ó, você tem que ir nos cultos. Ah, pai, mas você não vai hoje? Não, hoje eu não vou não, porque hoje eu tenho... Meu time vai jogar hoje. Ou não vou não, porque hoje o pai chegou cansado do trabalho, então eu não vou não. Mas vai lá. Ora pelo pai, ora pela mãe. Nós precisamos gerar memórias positivas nos nossos filhos. Lembra que eu falei que nós precisamos ser intencionais em tudo? Quando a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 6, que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto. Tem muitos pais que estão orando, se oram, mas estão orando em secreto da sua própria família. Deixa seu filho te encontrar um dia de joelhos orando. Deixa seu filho te encontrar um dia lendo a Bíblia. Pai, mas você não está nem escalado para a palavra da célula. Não, meu filho, mas o pai gosta de ler a Bíblia, não é porque eu estou escalado, não. É porque eu amo a palavra de Deus. Vamos ser intencionais. O seu filho já te viu ajudando alguém? O seu filho já te viu, talvez, levando um copo de água para um mendigo que passou pedindo na porta da sua casa? Ou muitas vezes as pessoas chegam te procurando e você é o primeiro a dizer para o seu filho: fala que o pai não está, fala que a mãe não está. Mas aonde esse menino aprendeu a mentir desse jeito? Aonde esse menino aprendeu a enganar desse jeito? Um dia a gente estava viajando e paramos num desses postos que tem nas estradas, né? Grau, frango assado. E pedimos lá algumas coisas para comer. E na hora que o rapaz trouxe o meu pedido, veio errado. Eu tinha pedido um pão na chapa lá com um café com leite, veio 2 pães. Aí eu falei: ô glória.
Na hora o Espírito Santo falou para mim: o seu filho está vendo. Aí eu levantei, fui lá e falei para o rapaz: ô amigão, eu acho que esse pedido aqui veio errado, não é o meu. Qual que é o número da comanda do senhor? Eu falei: tal. Ele falou: não, é essa mesmo. Mas você pode verificar para mim se está lançado. Quantos pães na chapa está lançado? Ele falou: é um. Eu falei: não, mas vieram 2. Meus queridos, talvez para aquela rede de lanchonetes, de posto, um pão na chapa não faria diferença. Mas eu tenho certeza que fez muita diferença na vida do meu filho. A sua honestidade em coisas pequenas vai ser a régua de medida que seu filho vai usar para ser honesto também em coisas grandes. Qual é a memória mais forte que seu filho tem de você? Se perguntarmos agora para o seu filho, para a sua filha, para ele te definir em uma palavra, o que ele responderia? O que seu filho e sua filha responderia? Seu lar é um lugar onde o seu filho tem desejo de voltar quando ele sai da escola, ou ele não vê a hora de ir embora da sua casa de uma vez por todas? Muitas famílias têm se formado não pelo propósito correto da união de um homem e uma mulher, mas pelo fato dos filhos quererem logo sair da casa dos pais. Nós escutamos muitos testemunhos, nós trabalhamos com casais, de pessoas que casaram, não deu 6 meses, já estão falando em separação. E quando você vai ao fundo estudar a situação, você percebe que o desespero do casal não era nem sair da fornicação, era sair da casa dos pais. Não passaram por aquele processo que a minha esposa falou, não se conheceram. Mas o desespero era tão grande de sair da casa dos pais. O seu lar tem sido um lugar de paz, de bênção, ou um lugar de tormento? Eu vi uma reportagem alguns anos atrás de uma moça, uma jovem, que estava em situação de rua, de moradora de rua. E o pessoal que estava fazendo a reportagem perguntou para ela: você não tem parente, você não tem pai, mãe, um lugar que você possa voltar? Ela falou assim: eu tenho, mas aqui na rua eles me tratam melhor do que na minha casa. Aqui na rua eles me tratam melhor do que lá na minha casa. Nossos filhos nos conhecem. Dentro de casa não existe filtro como nas redes sociais. No dia a dia não tem como editar para parecer mais bonito. A realidade das famílias dentro dos lares é nua, crua e muitas vezes perversa. O que você tem gerado na mente e no coração dos teus filhos? Quando falamos de cuidado com a família, gerar memórias boas dos nossos filhos, isso vai muito além do que aquilo que a gente talvez está contemplando agora. Nós não sabemos o que nossos filhos vão fazer lá na frente. Mas a palavra de Deus, ela nos conta um relato de um filho que saiu e se afastou do teu pai. E quantas vezes nós olhamos para essa palavra e ministramos sobre essa palavra, escutamos pregações, a qual a gente fala daquele que se afastou da presença de Deus. Mas ali está falando um relacionamento de um pai com um filho, onde o filho se perdeu, mas um dia ele lembrou. Um dia ele disse: peraí, lá na casa do meu pai trata tão bem os funcionários dele. Lá na casa do meu pai, ele cuida tão bem dos funcionários. Veja que aquele pai marcou a mente e o coração do filho com o seu testemunho de vida. Nós estamos falando do filho pródigo lá de Lucas,
capítulo 15. Que nós possamos ser intencionais, coerentes e gerar boas memórias em nossos filhos. O filho pródigo nos demonstra isso. Ele se afastou da sua família, ele foi para lugares, ele fez coisas. Ele chegou no fundo do poço. Mas um dia ele se lembrou da casa do pai. Talvez você não tenha tantas boas lembranças da casa dos seus pais. Mas vamos mudar a história para os nossos filhos. Em nome de Jesus, nenhum dos nossos filhos vai se perder. Amém? Mas ainda que talvez algum deles se afaste um pouco, ele vai lembrar que ele tem um pai, que tem uma mãe. Aleluia. Oh, glória. E que nós também possamos ter essa coragem de pedir perdão, de liberar perdão, de buscar a ajuda. Não vamos nos esconder, porque enquanto nos escondemos, nossa família está sendo destruída. Que possamos nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, lutar com todas as nossas forças para manter a nossa família de pé, porque a família é o começo de tudo. Se coloque de pé no seu lugar. Fica de frente aí para sua esposa, para o seu marido. Segura na mão dela. Talvez vocês nem se olharam hoje. Essa é a hora para você pedir perdão. Essa é a hora para você dizer o quanto você o ama, o quanto você a ama. Esse é o momento que Deus preparou, numa noite tão fria,
para aquecer os corações. Talvez diante de você está uma pessoa que já te fez sofrer tanto. Mas lembre-se que foi ele, foi ela que você escolheu para essa jornada. Chegou o momento de recalcular a rota. Chegou o momento de dizer para as forças das trevas: aqui não, a minha família pertence ao Senhor. Você, pai, mãe, diz aí: os nossos filhos são bênção. Os nossos filhos são uma herança belíssima que Deus nos deu. Eles vão mais longe que nós, mas eles vão num caminho certo, porque nós vamos direcionar eles no caminho. Feche teus olhos nessa hora. Que você nesse momento possa abraçar o seu cônjuge, o seu namorado, sua namorada. Que você possa refletir tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Que você deixe o Senhor trabalhar no teu coração. Que você deixe o Espírito Santo de Deus continuar trabalhando. Porque o casamento, ele é uma construção. Ele não nasceu pronto. É construído dia após dia. Começa no namoro, passa para o noivado, até que chega o momento onde a gente se casa. E no casamento é o momento onde a gente deve desfrutar de tudo aquilo que a gente sonhou, que a gente planejou. No casamento é onde nós vamos dividir as nossas decepções com algumas pessoas. Vamos nos alegrar juntos, vamos chorar. Porque é o voto que nós fazemos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Que seja assim na sua vida, que seja assim no seu casamento, que seja assim dentro da tua família, que você possa pedir ajuda ao Espírito Santo neste momento, para que Ele te ajude, para que Ele te molde naquilo que você precisa ser mudado, para que Ele possa trabalhar no teu coração, você homem, você mulher. Quebre o orgulho, quebre toda a soberba nesse momento, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Eu e o Wolfer, nós tivemos uma ajuda. Primeiramente foi a ajuda do alto e depois foi a ajuda de pessoas. Porque o Senhor, Ele acredita na família. O Senhor, Ele acredita no casamento. O Senhor, Ele investe, não é pouco não. O Senhor, Ele investe pesado na família. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós trabalhamos com famílias, com casais, porque nós amamos isso, porque nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. Nós sabemos da restauração que Deus fez dentro do nosso lar. E nós sabemos o que Deus tem feito ainda. Porque nós estamos em uma construção. Nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas, mas nós procuramos sempre mudar. Nós procuramos ouvir um ao outro. Que você possa ouvir a sua esposa, que você possa ouvir o seu marido. E vocês que têm filhos, que você possam estar atentos, com os ouvidos abertos, para poder também ouvir os seus filhos. Porque tudo começa dentro de casa, tudo começa na família. Nós somos o começo de uma geração. Os nossos filhos, eles vão se espelhar em nós. Os nossos filhos são reflexo que eles estão vendo. Será que eles vão refletir algo bom? Será que você vai se agradar daquilo que ele vai refletir lá fora? Que você possa pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, me muda, me molda. Senhor, se for preciso, quebra-me. Me quebra como um vaso na mão do oleiro, para que eu seja transformado, para que eu seja mudado. Senhor, me ajuda a falar com doçura com meu marido. Senhor, me ajuda a falar com doçura com a minha esposa. Senhor, me ajuda a usar as palavras certas.
Senhor, se eu grito, me ajude a não gritar mais. Se eu maltrato o meu esposo ou a minha esposa, me ajude a não maltratar mais. Senhor, se eu não tenho sido bom exemplo para os meus filhos, se eu não tenho sido bom exemplo dentro da minha casa, me muda, mas que eu possa ser bom exemplo dentro da minha casa. Que os meus filhos possam ver o casamento que eu tenho e queiram e desejem ter um casamento da mesma forma, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer os desafios. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, Pai. Contra a nossa família, contra a nossa casa. Ah, Senhor, que todo levante do inimigo, Pai, contra as famílias, contra os casamentos nessa hora, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que o casamento não é algo falido. O casamento é algo que o Senhor gerou para dar certo. A família é algo que o Senhor gerou para dar certo. Então nós declaramos que a família ela não vai dar, ela já deu certo. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é Senhor da nossa casa. O Senhor é o Senhor do meu casamento. O Senhor é o Senhor da minha família. E nós declaramos nessa noite que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.